Olá, amigos e amigas da comunidade Jardim Bonfigliore. Meu nome é Ariane Baggio e eu vou estar apresentando a reunião de palestra de março para vocês de forma totalmente virtual. Sejam todos muito bem-vindos e espero que desfrutem de nossa reunião. Para começarmos, vamos ao Momento Saúde com Rafael Góes. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rafa, tá bom? Eu vim aqui dar um recado em nome do Ricardo, que ele pediu, para eu falar um pouquinho sobre saúde, né? Como podemos manter nossa saúde nesse momento tão difícil que a gente enfrenta, né? Que tem que ficar em casa, que mudou a rotina de todo mundo. Então, antes de falar as recomendações do Colégio Americano, eu vou falar um pouquinho sobre os hábitos. Agora, nesse momento, é muito importante a gente manter nossos hábitos, até porque mudou totalmente nossa rotina, né? Então, como acordar cedo, comer bem, direito, não é hora de ficar comendo gordura ou porcaria, que vai manter a gente muito preguiçoso. Então, uma alimentação bem saudável, ter hora de trabalhar, hora de ler, de estudar, hora de treinar, hora de dormir, são muito importantes agora para a gente não ficar bagunçado e talvez não mais estressado que a gente já tá. Porque ficar em casa é muito ruim para todo mundo, né? Quem gosta de ficar em casa o dia inteiro, né? Então é muito importante. Agora, recomendações do Colégio Americano. Pessoal, grupo de risco, adultos de mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, diabetes, doenças cardíacas, pulmonares, pessoas com sistema imunológico comprometido, que fazem tratamento de câncer ou HIV ou tomam muito remédio diariamente. Pessoal, essas pessoas não são recomendadas a começar a fazer exercício físico. Por quê? O exercício, ele melhora na imunidade, mas ele ocasiona, no primeiro momento, bastante estresse. Isso faz com que a imunidade caia um pouco. E esse grupo não é hora de ficar com a imunidade mais ou menos. Esse grupo, eles têm que dormir bem, comer bem e descansar. Tá bom? Dormir e descansar é a mesma coisa, mas se alimentar bem e dormir bem e ficar afastado das pessoas, tá bom? Esse grupo tem que tomar muito cuidado. Agora, a recomendação pro resto do grupo, pra população em geral. A recomendação é 150 minutos a 300 minutos de exercício moderados. Isso pode ser dividido durante os dias, 20, 30, 1 hora, 10 minutos. Aí você que escolhe o tipo de exercício que você vai fazer, que vai ter que ser em casa, né? O importante é sempre manter você ativo. Por quê? Além de você ter um maior gasto calórico, que vai fazer com que você mantenha os seus hábitos, você também vai diminuir seu estresse e sua ansiedade, o que é muito importante essa hora, que a gente está trancado, né? Pessoal, quem precisar de ajuda, pode me chamar no Instagram. Quem quiser, pede meu WhatsApp aí pro Ricardo, pro pessoal, que eu ajudo sem problema nenhum. Se quiser um treino bem fraquinho para iniciante, eu mando sem problema nenhum. O importante é a gente não se manter parado agora e manter nossa imunidade o mais alta possível, tá bom? Tomara que tenha ajudado todo mundo, tomara que todo mundo tenha entendido alguma coisa. E se precisar, a gente ajuda, tá? Abraço! Então agora vamos ao relato de comprovação com a Camila Franco. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, para quem não me conhece, e hoje eu vim aqui fazer o meu relato da nossa reunião de palestra de março. Mas apesar de ser uma reunião de palestra virtual que a gente vai fazer, não vamos deixar de estar junto e compartilhar as nossas experiências. Bom, vamos lá.
pro que interessa, né? Eu sou instrumentadora cirúrgica e no começo do ano passado, o meu chefe falou que ele ia se aposentar. Ou seja, eu ia ficar desempregada agora no começo do ano, né? Porque ele ia trabalhar só até novembro, ele avisou, vou trabalhar só até novembro. E depois vou me aposentar e curtir a vida. Tudo bem, né? A gente fica naquela apreensão e tudo mais. Continuei com ele. Óbvio que teve alguns momentos que eu fiquei um pouco apreensiva, mas no geral, gente, eu tinha uma certeza dentro de mim de que tudo ia dar certo. Chegou janeiro, né? Ele avisou em janeiro que ele ia se aposentar em novembro de 2019. Chegou fevereiro, março, abril, tava ok. De vez em quando vinha aquele pensamentozinho, mas ó, dá-lhe dá moco de que tudo ia dar certo, que eu tinha certeza de que o universo sempre ia fazer da melhor forma possível pra a busca da minha felicidade e que tudo ia dar certo. Eu tinha essa certeza absoluta. Até alguns colegas, amigos meus do budismo vieram perguntar: e aí, como é que tá a situação? E eu olhava pra eles e falava assim: gente, eu tô tranquila, porque eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Aí chegou julho, julho, agosto, né? Você já começa, putz, agosto, setembro, outubro, tenho mais 3 meses de trabalho. Meu Deus, vou ficar desempregada. E agora o Brasil não tá fácil. E o receio, né, de ficar desempregada, e ao mesmo tempo eu conheço outros médicos de outras formas como trabalham. Eu sei que tem muitos médicos que não são legais. E aquele medo de, ai meu Deus do céu, se eu pegar um cara muito grosseiro, um cara que não paga bem, enfim, todos aqueles milhões de receios que de vez em quando vinham, mas dentro de mim tinha um negócio que falava assim: Camila, vai dar tudo certo, relaxa. Chegou setembro, meu marido começou a ficar um pouco ansioso, só que ele não é praticante, né? Ele começou: e aí, vai procurar emprego em outro lugar? Vamos começar a procurar emprego? E ele começava a me acelerar. Só que dentro de mim, eu sempre tive a certeza de que tudo ia dar certo. Chegou outubro, obviamente, ele avisou para todas as pacientes que ele ia aposentar. Então, todas as pacientes que ele teve a vida inteira começaram a fazer cirurgia plástica. Então, outubro, eu ganhei muito bem e eu já tinha um dinheiro guardado já, que eu não gasto do que eu ganho, né? Eu tenho uma educação financeira, então eu acabo guardando um pouco de dinheiro pra, na hora do perrengue, ter alguma coisa pra me manter. Chegou outubro, eu comecei a orar da seguinte forma: que eu não ia ficar desempregada e que eu não iria gastar o dinheiro que eu tinha guardado na poupança. E dá-lhe daimoco, orando, pedindo a minha felicidade, que o universo encaminhasse a minha vida da melhor forma, porque eu sou merecedora e eu tenho certeza de que tudo conspira ao meu favor e que as minhas atitudes e as minhas ações sempre vão pro lado positivo, e que se eu tiver que passar alguma coisa ruim, que eu aprenda com essa situação. Orava sempre pra isso, pra minha felicidade, independente de qualquer situação, e por pior que fosse a situação, que eu aprendesse com aquilo, porque o universo, ele sempre faz tudo certo, gente. Isso é uma coisa muito importante. Por mais que na hora a gente fique desesperado e fale: meu Deus, o que tá acontecendo isso com a minha vida? Eu não aguento mais, recomeçar, bibibi. Mas sempre tem algum motivo. A gente sempre tem que aprender com aquela situação. É muito louco. Enfim, aí chegou outubro, putz, estouramos de cirurgia, consegui guardar mais um dinheiro. Chegou novembro, começou a cair um pouco mais, porque ele ia aposentar em dezembro, então não podia ter pós-operatório. E aí o Dr. Rogério, que era meu ex-chefe, ele tinha um assistente, o Dr. Igor. Só que o Dr. Igor já tinha a instrumentadora dele. Então eu sabia que ia ser muito difícil dele me chamar para trabalhar com ele, porque ele já tinha a menina que trabalhava com ele. Aí chegou dezembro, acabou, né? Camila, obrigada, gostei muito de trabalhar com você. Aí chorei, fizemos festinha de despedida. Quem participou do meu último relato sabe da minha história com esse médico que eu trabalhava também. Até me arrepia de falar, porque também foi uma história do universo, assim, muito legal. Aí chegou dezembro, no finalzinho de novembro, lá pro dia 28 de novembro, minha melhor amiga me liga e fala assim: Cá, você tá livre, né, em dezembro? Eu falei: tô. Ela falou: então, meu namorado trabalha num estúdio, assim, assim, assado, você é uma pessoa muito organizada, muito dedicada, comprometida, você não quer fazer um freelancer pra ele, pra um pessoal da Globo, que precisa de uma menina super organizada, e você vai ganhar X por um mês.
Aí eu olhei e falei, lógico que eu vou, né? Tô aí, eu faço qualquer coisa, né? Que seja honesta e digna, vou fazer. Ou seja, fiz esse freelancer, as minhas contas de dezembro, não gastei o dinheiro. Minhas contas de dezembro, consegui pagar com esse freelancer. Parei o freelancer dia 22 de dezembro. Aí virou o ano, nananã, e eu sempre, fazendo daimoco e acreditando e tendo a certeza absoluta de que tudo ia dar certo. Se fosse agora, se fosse mais pra frente, mas que tudo ia dar certo, que qualquer coisa que acontecesse seria um ensinamento, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Chegou janeiro, e aí? Virou o ano, e aí? E o trabalho? Enfim, esse assistente do Dr. Rogério, o Dr. Igor, começou a me chamar para fazer uns freelancers para ele, porque a instrumentadora dele tinha acabado de se formar em odonto, e aí ela estava também trabalhando com uma outra equipe, então ela ainda estava com alguns dias, ela não poderia ir. Ou seja, fiz esses freelancers com ele, graças a Deus as minhas contas de janeiro consegui pagar sem tocar no dinheiro. Graças a Deus não, né, gente? É modo de expressão, graças ao gorroso. Sem tocar no dinheiro. Chegou, e nisso, às vezes meu marido ele ficava um pouco nervoso e ficava assim, e aí, você não vai procurar emprego? E aí, você não vai mandar seus currículos pro médico? E alguma coisa dentro de mim, eu não sei explicar, falava assim, tudo tem seu tempo e tudo tem a sua hora. Chegou fevereiro, a primeira semana, o Dr. Igor continuou me chamando para alguns freelancers. Na segunda semana me deu a louca, eu falei, quer saber? Vou sentar na frente do computador, vou entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pegar todos os médicos de A a Z, assim como eu encontrei o Dr. Rogério da outra vez, eu comecei a fazer exatamente igual. Aí comecei, letra A, todos os médicos que tinham aqui de São Paulo, né, cirurgiões plásticos estavam com o e-mail aberto, letra A, mandei todos. Letra B, mandei pra todos os médicos, imagina, gente, todos os médicos de São Paulo eu ia mandar. Chegou na letra C, A hora que chegou num médico que chama Carlos Alberto Komatsu. Chegou na letra C, eu mandei e continuei. Deu 5 minutos, a secretária dele me ligou, a secretária que na verdade é a esposa dele, me ligou. Camila, o Dr. Carlos Alberto acabou de receber seu currículo, você quer vir amanhã aqui pra conversar com a gente? Não. Eu falei, óbvio que eu vou, né? Tô indo, se você quiser eu vou agora. E aí fui no dia seguinte. E ainda fui com aquele receio, né? De tipo, putz, será que vai ser um médico legal? Será que vai ser um médico que paga bem? Como que será que é o estilo que ele trabalha? Porque tem médicos que demoram demais, tem médicos que são grosseiros, tem vários estilos de médico. E o Dr. Rogério era excepcional, super educado, pagava bem, era rápido em cirurgia, muito profissional, correto. Aí cheguei, bom, enfim, fui, mas também, a hora que ela me ligou, desliguei, fui fazer daimoco, agradecendo, obviamente, por tudo, mesmo sem saber ainda o que era direito. E só agradecendo, e com aquela certeza absoluta de que tudo iria dar certo conforme tem que ser. Porque às vezes a gente quer focar numa coisa, não, eu quero uma coisa exatamente daquele jeito, e não é, aquilo não é pra você. Não vai ser pra você. Às vezes vai ser algo parecido, mas não exatamente aquilo que você quer. Porque o universo, ele sabe o que faz bem pra você. O Gorronzo, ele sabe a essência do seu coração, né? Ele sabe o que passa lá dentro de você. E aí cheguei lá pra fazer a entrevista. Aí ele virou pra mim e falou assim, então quer dizer que você era instrumentadora do Rogério? Aí eu falei, era. Ele, não acredito, a gente era super amigo, eles se formaram praticamente juntos, eles têm o mesmo estilo de cirurgia, eles trabalham nos mesmos hospitais, então toda a equipe, né, dos hospitais eu já conheço, ou seja, ele é rápido, educado, japonês também, né, gente, são super corretos, cada vez mais os orientais estão me rondando, né? Então, e aí é esse o meu relato, gente. Tô empregada agora, infelizmente agora com essa crise toda do coronavírus. Então, agora essas 2 semanas, uma semana só que eu tô parada. A gente deu uma paradinha e vamos orar
para que tudo se restabeleça o mais rápido possível e da melhor forma possível, né? Que todos nós tiremos algum aprendizado com essa situação toda, seja individualmente ou coletivamente. Cada um sabe para si o que o universo está querendo mostrar. E é esse o meu relato, gente, de março, né? E eu queria contar para vocês que nada é impossível quando a gente realmente determina e tem o coração convicto de que aquilo vai acontecer. As nossas ações, elas são consequências dos nossos pensamentos, tanto que eu até tatuei aqui, né? Palavra, pensamento e ação. Então, o recado que eu deixo aqui pra vocês, depois eu vou terminar com um dizer do presidente Queda, do BS, da edição 2467, sobre se a vida te deu limões, faça uma limonada. Então, ai, me perdi. O que eu tava falando? Pera que eu me dei uma perdida. Então, que não importa o externo, sabe? As pessoas às vezes podem querer te pilhar, ou as pessoas têm uma outra visão de vida, uma outra forma, e às vezes elas ficam querendo te deixar numa ansiedade. Só que calma, relaxa. Cada um sabe o que é melhor pra si. Cada um sabe o seu tempo, e o universo, ele sabe disso. O Gorronzo, quando você senta na frente dele, ele sabe exatamente tudo que acontece na sua vida, dentro do seu coração e no seu pensamento. Então, é o que eu falo, muitas vezes a gente fica querendo controlar tudo ao nosso redor e a nossa vida, e o universo é incontrolável, né? A gente tem que determinar, sim, as coisas que a gente quer, mas se elas não acontecerem exatamente da forma como a gente quer, tudo bem, porque também serve como um aprendizado. Às vezes não era naquele momento que você precisa ter aquilo, ou você quer aquilo por algum outro motivo que não seja puro, entendeu? Então, o recado que eu dou pra vocês é isso. Eu acho que calha muito bem na situação que a gente tá passando, que é: se a vida te deu limões, faça uma limonada. Confia, acredita que tudo tem um propósito, seja pra gente aprender, seja pra gente evoluir, tudo na vida tem um propósito. Eu acredito que esse momento que a gente tá passando também tem algum propósito muito grande pra humanidade, pra gente aprender alguma coisa, que nem eu falei, seja individualmente ou coletivamente, mas cada um sabe o seu interior, o que a gente vai aprender com isso, né? E agora eu vou encerrar o meu relato com algumas partezinhas aqui do BS, que alguns dizeres, né? A gente tem que ter uma grande consciência a importância de elevar a condição de vida e de aprender que tanto a alegria quanto a tristeza fazem parte da vida. E com a recitação do Nam-myoho Kyo, despertar a elevada condição de vida, de energia vital e sabedoria imensuráveis para vencer qualquer dificuldade. Nesses momentos que eu tava na iminência de ficar desempregada, por muitos momentos, às vezes me vinha um pouco de desespero. E aí quando vinha esse desespero, eu sentava aqui, ó, e ficava horas aqui, só pedindo a minha felicidade. Eu só pedia a minha felicidade e que o universo fizesse as coisas exatamente como tinham que ser, porque eu sou merecedora. E eu vim nesse mundo pra ser feliz. Todos nós viemos, né? E eu vim nesse mundo pra ser feliz. E era só isso que eu pedia. Agradecia pelo momento de estar aprendendo alguma coisa com aquilo. E eu sei o que eu aprendi nessa história toda. Eu aprendi pra nunca perder a fé. Nunca perder a fé. Nunca perder a esperança. E acreditar muito no nosso potencial. Muito. A gente tem um potencial enorme que muitas vezes fica apagado por coisas que os outros falam pra gente, por coisas que a gente é influenciado pela televisão, pela nossa sociedade, mas nunca duvidar do nosso próprio potencial. E agora eu vou terminar com um dizer do presidente Queda, tá? Que ele disse em abril de 1993. Enquanto viver, existirão infindáveis sofrimentos e desafios como a doença, a morte, os problemas de relacionamento, as insatisfações por não obter aquilo que deseja e etc. Não há como fugir deles, são realidades inexoráveis da vida. A prática da fé, o Daimoku, é a força que realiza infalivelmente a transformação de veneno em remédio. O sofrimento do veneno transforma-se no remédio chamado felicidade. Os problemas transformam-se em fonte de iluminação e felicidade. Quanto maiores os problemas e sofrimentos, maior a felicidade alcançada.
Essa é a força do Nam-myoho Renge-kyo. E por essa razão, quem recita o Nam-myoho Renge-kyo não tem medo de nada, porque não há nada a temer. E é exatamente isso. Quando eu tava o ano passado inteiro, todo mundo, nossa, e aí, você não tá com medo de ficar desempregada? Eu olhava para as pessoas e falava, não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu espero no final do ano fazer um outro relato, quem sabe, né? E é isso. Nunca duvidem de você mesmo, nunca duvidem do Gohonzo e no poder da nossa oração. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Nam-myoho Renge-kyo, gente. Bom, agora é o momento de estudo. Agora nós vamos à matéria da reunião de palestra, com o título O Significado da Fé. Olá, meu nome é Vitor, sou DMJ da comunidade Jardim Bonfiglioli. Para a reunião de palestra de mês de março, estudaremos o escrito O Significado da Fé, que enfatiza a importância da sincera fé. Explicando esse Gosho, o significado da fé, ele fala o seguinte, que fé significa depositar nossa crença no Sutra de Lótus, em Shakyamuni, nos Budas e Bodhisattvas, e recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Esse Gosho, Nichiren Daishonin, ele escreveu endereçando a uma monja que vivia em Kamakura, até então capital do Japão na época. Essa monja, que se chamava monja Ieiga Miyoishi, ela era uma seguidora de Daishonin. E em meio a toda essa opressão que os seguidores de Daishonin estavam sofrendo, essa monja e seu marido teve suas terras confiscadas em virtude da sua fé no Daimoku do Sutra de Lótus. E com o falecimento do seu marido, ela ficou sozinha com 2 filhos para criar. E um deles estava doente e ela mesma tinha uma saúde muito frágil, né? E diante de toda essa circunstância desfavoráveis, ela se recusou a sucumbir e continuou na prática dos ensinamentos de Nichiren Daishonin com muito fervor. E apesar de toda essa situação econômica muito forte, ela continuou apoiando o seu mestre. E no próprio Gosho, Daishonin faz uma analogia sobre fé, né? No qual ele fala que o afeto entre um casal ou entre pais e filhos é uma expressão espontânea da vida, uma manifestação de nossa natureza humana intrínseca. Devemos recitar Daimoku ao Gohonzo com essa mesma espontaneidade e com o coração sincero. Fé é isso, afirma Daishonin. E a própria monja ela já havia recebido um outro escrito na época de Daishonin, né, que é muito conhecido entre nós, da BSGI, que tem como título Inverno nunca fale em se tornar primavera, no qual ele encoraja explicando-lhe que os seguidores do Sutra de Lótus vivem como se estivessem no rigor do inverno, as dificuldades. Algo muito parecido que todos nós praticamente estamos vivendo hoje, né? Mas mesmo assim, mas esse inverno infalivelmente se tornará primavera, que são as nossas vitórias. E segundo o presidente Ikeda, o Sutra de Lótus é um ensinamento que revela a verdadeira intenção do Buda e que todos os ensinamentos anteriores ao Sutra de Lótus não passam de meios apropriados para conduzir as pessoas ao ensinamento supremo do Sutra de Lótus. Devemos nos basear no Sutra de Lótus e não cometer o erro de ser enganado ou ficar preso aos ensinamentos que são apenas meios apropriados. E para finalizar esse Gosho, o próprio presidente Ikeda termina dizendo o seguinte, que com a sincera fé somos capazes de conquistar tudo. Por meio dela devemos avançar dia a dia, construir um caminho seguro, um alicerce sólido. Se nos empenharmos firmemente com uma fé destemida, certamente poderemos conquistar a grandiosa vitória da vida, superando todos os tipos de obstáculos e dificuldades e alcançar a felicidade absoluta. Assim não teremos nada do que nos arrepender no futuro. Essa é a matéria que estou apresentando para vocês, espero que tenham gostado e fico por aqui. Muito obrigado. E as palavras de incentivo com o coordenador da EDMJ, André Maimura. Convido agora o André Maimura. Caros amigos da comunidade Jardim Bonfiglioli, todos bem? Bom, espero que esteja tudo bem por aí. O Vitor, a convite do Vitor, né, que muito antes da gente vivenciar tudo isso que nós estamos passando, já havia feito convite para participar com vocês e essa semana então ele entrou em contato, né, falando dessa grande iniciativa, né, por parte de vocês de então realizar, né, a reunião de palestra de forma virtual. Então queria parabenizar pela grande iniciativa, pela criatividade. Fui colocado como, né, o dirigente da atividade de hoje, mas queria colocar que na verdade
me coloco nessa mesma condição, né, em que todos estão passando, né? Então, independente de ser dirigente ou não, é um grande momento da gente fazer grandes reflexões, aproveitar todo esse momento para poder estudar mais, né, sobre, né, o próprio budismo, buscar as orientações do Ikeda Sensei, então de que forma conduzir a nossa vida ou lidar com toda essa situação que está acontecendo. Bom, o Gosho, né, estudado, né, para este mês é o significado da fé. Esse, né, para mim é um Gosho bastante especial. Há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um treinamento no Japão e nessa ocasião nós tivemos um intercâmbio, né, e a participação da reunião nacional de líderes na província de Hokkaido. Então, um lugar belíssimo, cidade de Natal, né, do Toda Sensei, e lá a gente pôde, né, receber importantes orientações dos líderes da Soka Gakkai, e tem um especial que hoje, né, gostaria muito de poder compartilhar com todos vocês, que vai bastante de encontro com, né, tudo isso que nós estamos passando e também com o Gosho que, né, foi então proposto como estudo deste mês. Eu vou fazer aqui, tem uma colinha aqui do meu lado. Então, durante esse diálogo, né, com o Sr. Hasegawa, né, uma pessoa muito próxima do Ikeda Sensei, ele, de uma maneira muito carinhosa, muito próxima, ele criou todo um ambiente, né, para poder nos encontrar, e nesse diálogo, então, ele pôde compartilhar, né, de uma maneira muito profunda qual que é o propósito da Soka Gakkai, né? E eles perguntaram, vocês sabem, né, o verdadeiro significado, né, da Soka Gakkai? E aí ele colocou que a missão, né, e o propósito da Soka Gakkai pode ser resumido em 3 pontos. O primeiro ponto, ele fala que é o jamais, né, me permitir ser derrotado. É o espírito de jamais ser derrotado. E ele falou o seguinte, né? Esse espírito indomável, né? Vocês, com esse espírito indomável, vocês serão capazes de jamais se permitirem ser vencidos. E através do Daimoku, da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, que é possível se criar o espírito de jamais ser derrotado. Nos momentos cruciais, quando defrontamos com as dificuldades, manifestamos naturalmente a nossa fraqueza, mas que quando recitamos esse Daimoku de jamais ser derrotado, né, nós então conseguimos manifestar uma capacidade ilimitada e desfrutar de plena felicidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo, esse que com certeza entra bastante dentro do contexto da nossa matéria de hoje, o inverno nunca falha em se tornar primavera. Então é o espírito de jamais, né, acreditar que não será possível transformar todas essas circunstâncias no momento. Aí ele diz assim, né, apesar das dificuldades deste momento se manifestarem, a convicção da prática da fé que infalivelmente serão felizes é o que tornará esse inverno numa maravilhosa primavera. E ele descreve um pouco esse inverno, né? Ele fala, o inverno ele é frio, ele é doloroso, ele é sofrido. São situações que descrevem a infelicidade, né? Então ele fala, mas obtendo, né, esse sucesso, né, essa fé, né, essa mesma fé dita, né, na matéria, vocês se tornarão infalivelmente capazes, né, então de enxergar essa primavera num futuro muito breve e mais do que visualizar, né, poderão desfrutar dessa maravilhosa primavera. E o terceiro, né, ponto, então, o primeiro, né, jamais ser derrotado. O segundo, o espírito, né, de que o inverno nunca falha em se tornar primavera. E o terceiro ponto, como, né, esses 3 pontos fundamentais da Soka Gakkai, dedicar em prol da vida das pessoas. Então, esse ponto é justamente o ponto de sermos capazes de nos alegrarmos pelo simples fato, né, de poder ajudar as pessoas, né? Não só, né, pensar em mim mesmo, e essa talvez seja a grande tendência da época, mas mesmo em meio aos meus sofrimentos, desejar orar, incentivar as pessoas que também de alguma forma estão passando por algum tipo de dificuldade, é também um dos nobres,
né, princípios aí, do propósito de existir a Soka Gakkai. Então, né, reforçando os 3 pontos, o espírito de jamais, né, se permitir ser derrotado, o espírito de que infalivelmente esse inverno se tornará uma primavera e, né, o 3º ponto, né, ser uma pessoa que consegue manifestar essa alegria de fazer as outras pessoas felizes. Então, dentro desse contexto, né, do momento, né, que todos nós estamos passando, né, eu gostaria de relembrar esses importantes incentivos que para mim, né, foram fundamentais e eu guardo comigo até hoje, né, nas minhas orações sempre relembro, né, de ser, né, esse fiel discípulo do Ikeda Sensei que consegue estabelecer no meu coração essa base, né, desses 3 pontos. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, para poder reforçar, para que nesse momento todos possam, né, cuidar, né, da sua saúde, né, seguindo principalmente as orientações, né, do Ministério da Saúde, onde, né, se faz necessário esse período para que, né, nos distanciemos, né, das pessoas que nós gostamos, né, das atividades, né, que geralmente nós realizamos, que também nós adoramos, mas que é um momento de principalmente proteger, né, todas as pessoas que eu gosto, não, né, me tornando uma pessoa que, né, de alguma forma venha prejudicar, né, ou contaminando ou sendo contaminado pelas outras pessoas. Então o momento pede para que a gente fique em casa, que a gente utilize dessa nossa criatividade, né, vamos aproveitar, né, todas essas ferramentas que hoje a tecnologia disponibiliza e nos oferece para de alguma forma, né, estar conectado junto com os amigos, com os familiares, né, de alguma forma vamos, né, romper um pouco daquela barreira, de estarmos muito distante das pessoas, né, e aproveitar que de certa forma temos um pouquinho mais de tempo para poder fazer aquela ligação para aquele parente distante, para aquele amigo que faz tempo que eu não me encontro, e poder, né, de alguma forma estreitar, né, esse nosso carinho, esses nossos incentivos. Com certeza, né, momentos ainda muito difíceis, né, virão, mas ter, né, essa plena convicção no nosso coração de que é apenas um inverno que nós estamos passando, né, e que a nossa missão, acima de tudo, é poder enxergar, né, um futuro de prosperidade, né, um futuro em que todos nós vamos poder dar continuidade e avançar ainda mais dentro dos nossos objetivos, mas acima de tudo, né, como praticantes desse budismo, sermos essas pessoas que conseguem levar essa esperança para o coração das pessoas. Então, né, dessa forma, eu já estourei bastante meu tempo, mas queria agradecer do fundo do coração essa grande oportunidade, tá bom? Amigos da comunidade, né, Jardim Bonfilioli, um forte abraço. Obrigado. Agora, nosso agradecimento. Com as palavras de agradecimento, Simone Aguirre. Olá, espero que todos estejam bem. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês por terem tirado um tempinho para estar acessando o YouTube e estar participando aqui da nossa palestra. A nossa reunião de palestra desse mês foi um pouquinho diferente, né? Foi virtual, cada um na sua casa, mas eu tenho certeza que em coração, em oração, estamos todos unidos e presentes, um na vida do outro. Quero agradecer imensamente por todos que participaram, direto e indiretamente, para que essa reunião pudesse acontecer. A Camila pelo relato, a Gi, o Vitor pela explanação da matéria, a Ariane pelo Shikai, o Rafa pelas dicas de saúde agora nesse momento de confinamento, foi muito importante também. E gostaria de deixar uma mensagem do nosso mestre para esse momento que estamos passando. Sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que existir para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria como fatos da vida. E continue orando, não importa o que acontecer. E então experimentará a grande alegria da lei. Obrigada a todos, uma ótima semana. E nos vemos em breve, eu espero. Beijão. Nossa reunião de palestra está chegando ao fim. Espero que todos tenham gostado. Esperamos vocês nas próximas reuniões. Muito obrigada!
reunião.